Olá pessoal, boa tarde. Peço desculpa pela minha voz, tá? Estou a voz do Cid Moreira hoje. Tomara a força, né? Mas é a rouquidão também. Pegou, mas tudo bem, mas vai dar para tocar. Então a gente vai continuar nossos estudos. Hoje a última parte do capítulo 17, que é a era medieval, né? Nós estamos estudando. Idade medieval, e semana que vem nós vamos iniciar o 18, que aí vai ser muito bom o estudo também, que se chama Os Abusos do Poder Religioso. Vai ser interessante. Mas antes de nós iniciarmos, então, reiniciarmos o nosso estudo, nós vamos juntos orarmos com a nossa irmã Marina. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Senhor, mostra a todos nós o caminho que leva até nós. Nós só temos que agradecer, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Seu nome para mais uma tarde de estudo e de passes. Pedimos também que o Senhor nos proteja, nos fortaleça e encha de fé e de esperanças os nossos corações. Peço também, Senhor, para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados e os desencarnados. Peço também de uma forma toda especial para a Shirley e a sua mãe, Miriam, que o Senhor possa ir até a casa delas, abraçá-las, dar força, coragem e muitas esperanças e muita paz também para elas, Senhor Jesus. Peço também para as pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, que você possa visitar os seus lares e visitar os nossos lares também, abraçando os nossos familiares. E, Mestre Jesus, continue conosco, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre Carlos Magno, um dos imperadores do Império Carolíngio, que nós já estudamos lá no nosso tempo de colégio. E a gente vai entendendo que na realidade nada ocorre por acaso. E a espiritualidade, mesmo respeitando o livre-arbítrio das pessoas, de nós, os seres humanos, sempre manda seus enviados, sempre, em todas as épocas, seres iluminados que chegam para orientar e tentar refazer aquilo que foi desarticulado às vezes anteriormente, como estudamos há pouco semana passada, sobre o Islã, né? Que Maomé veio com um objetivo de fortalecimento do cristianismo e chegou aqui, criou-se uma nova dissidência, tudo bem? Respeitando, mas o mundo espiritual está sempre presente, olhando, analisando e enviando enviando aquelas pessoas, espíritos já nobres, né, já um tanto quanto mais elevados que a turma daqui, para, assumindo a forma humana, vivenciando os tempos naturais daquela época, que eles também, esses enviados de luz, sofrem com o esquecimento do passado. Faz parte de todos nós que reencarnamos, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente se propõe, nós esquecemos e vamos ter insights, podemos dizer assim, né? Reminiscências que vão nos guiando as nossas escolhas. Nem sempre acertamos, mas o intuito realmente é de melhora.
Então Carlos Magno foi um desses que Jesus preparou na espiritualidade para que ele reencarnasse e procurasse fazer realmente a agregação do Império Romano do Ocidente, que estava naquela anarquia, naquela igreja misturando com o Estado, virando aquela bagunça total que nós sabemos, né? Então, ele veio com esse objetivo de realmente rearticular nos termos, nos compromissos assumidos na espiritualidade, para trazer, ele teve a oportunidade e realmente modificou muita coisa. Seu reinado durou 46 anos, que foi da época 46 anos, praticamente meio século, né? Foi uma coisa muito interessante. Ele conseguiu fazer o que ele fez. Intensificou muito a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam, né, os povos totalmente desorganizados, né? Aquilo ali dentro da Itália mesmo, vários reinos, aquela bagunça toda ali que nós já vimos. E uniu realmente, ele foi o preservador da latinidade, né? Que veio exatamente para isso. Então, realmente, ele cumpriu dignamente a sua missão. Então, que ele tinha uma capacidade muito grande de falar com Deus, podemos dizer assim. Nas suas meditações, ele entrava em êxtase quase, recebendo essas orientações, e realmente ele chegou a tocar até um Papa, né? Numa noite de Natal. Emmanuel fala aí, né? Que numa noite de Natal aqui estava aquele clima tão bonito, tão elevado, que inclusive aquelas ondas de vibrações, né? Que a gente deve ser a coisa mais gostosa do mundo, quando você está num lugar que está flutuando praticamente, né? O Papa sentiu-se tocado também. Eu esqueci o nome do Papa, já vou lembrar o nome aqui, para a gente falar, e criou-se aquele ambiente de luz. Quer dizer que foi uma pessoa muito importante, Leão III. Foi o Papa que foi tocado por isso, como diz a Emmanuel aqui, pelo arrebatamento, né, espiritual. Então ele aproximou-se de Carlos Magno e colocou a coroa sobre a sua fronte, né? Então, e ele fala daquele momento que eles realmente seriam imperadores romanos. Então, e houve um entrosamento perfeito entre Carlos Magno e Roma. Eles se sentiam em casa. Então a gente pode saber, a gente não sabe, pode ser também que é uma reencarnação daqueles do mesmo século ou século antes, que já fazia parte do Império Romano, que foi de alguma forma sacrificado, não foi compreendido e pediu para voltar mais amparado e conseguiu. Isso foi, quer dizer, foi uma coisa muito interessante mesmo para a gente entender. Então, quem foi Carlos Magno? Vamos fazer um resumo agora para a gente entender. Ele nasceu em 742 e morreu em 814. Ele fazia parte da dinastia dos Carolíngios, um dos mais importantes da Idade Média, que dominou o Império Carolíngio, a maior parte da Europa Central. E ele, quando foi coroado, tornou-se imperador, né, absoluto do Sacro Império Romano, do Ocidente, né, de tudo lá. Então, onde ele nasceu? Da data, 2 de abril de 742, ele nasceu. Quem era neto de quem? Vocês lembram que nós falamos na semana passada sobre as guerras do Islã, que Carlos Martel brecou a expansão, não deixou eles entrarem na Itália, lá. Então Carlos Magno era neto de Carlos Martel. Então, e Carlos Martel libertou então o cristianismo da ameaça islâmica, né? E quem foi o pai de Carlos Magno? Pepino o Breve, né? Pepino
foi muito rápido o reinado dele. Então, Pepino era filho de Carlos Martel e pai de Carlos Magno. Desculpe minha voz que está... Ele devia ser pequenininho, o Pepino. Não vai conseguir levar tudo. Vamos ver. Acho que o Pepino era Pequenininho, né? É. A minha voz, eu falei que era do como é que eu falei? Do Cid Moreira. Tá virando Pato Donald. Você termina mais cedinho, que senão você... Tá, verdade. Mas vamos fazer, vamos tocar devagarzinho. Vou procurar falar mais devagar. Né? Sem força. Quais foram as ações mais importantes de Carlos Magno? A reunificação de várias partes da Europa, né? Que estavam fragmentadas desde que o Império Romano Ocidental desfragmentou, né? Nós já vimos. Lá em 476. Olha as datas. A queda do Império Romano Ocidental em 476. Ele nasceu em 742. 300 anos, ou mais, 400 anos depois. Então presume-se, a gente está presumindo aqui que ele realmente já tinha vivido em Roma, que ele se sentia tão ambientado ali que realmente ele veio com esse objetivo mesmo, né? Então a cultura dele teve um avanço fantástico durante esses 46 anos. A administração modificou o jeito de administrar, o expansionismo militar também foi diferente. Então ele realmente era uma pessoa especial, que ele contribuiu de modo muito grande para a disseminação da religião católica já. Ele foi um dos fatores incentivador das letras, das artes, valorizador do ensino. Olha, você entendeu? Os professores foram muito bem valorizados por ele, o ensino. Então a primeira reforma educacional da Europa foi no reinado dele. Isso é muito importante a gente entender. Ele reformou o ensino. Pergunta do milhão. Pergunta do milhão, é verdade, né? Então, as escolas, então disseminaram as escolas, começaram a funcionar em mosteiros, bispados, as quais incluíam, olha que interessante, gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Tudo isso nessa época. Foi plantando, então a gente fala assim, a pessoa já está com vem com aquela habilidade para alguma coisa, né? Aptidão, já viveu lá. Geometria, música, olha que interessante a gente saber isso aí. Então, gente, coisas muito boas aconteceram também. Lógico, o poder, os olhos grandes, o nariz em pé, do orgulho, do egoísmo, realmente mexeu muito e mexe com as pessoas, né? Mas muita coisa boa ocorreu, que também podemos dizer que tudo isso aí foi um facho de luz na Idade Média. As pequenas coisas que houveram, tantas coisas ruins, né? Tantas perseguições, cruzadas, que mais? Inquisição, mas ao mesmo tempo a igreja teve um papel bom também nesse ponto de instruir, alfabetizar nos mosteiros, frades. Então, nesse salseiro todo aí, teve coisas boas acontecendo também. Sinal que o Leme está sempre com espiritualidade maior. Coisa boa sempre tem, né? Mesmo na escuridão, como nessa época aí da aquisição, sempre tem alguma coisa de iluminado, não é? Tem. Sempre tem. Olha aí o que você está acabando de falar. Então, né? são coisas que passam batido pra gente, né? Essas coisas. Quem tem olhos Não para faz a ver. história, né? É, A história não é feita dessas coisas. é verdade. Então essas coisas são muito interessantes pra gente começar a entender isso aí. E aí, ele então foi um marco
importantíssimo da história, não só da evolução da Terra sob o ponto de vista espiritual, mas da história geral da humanidade também. Sabe que eu sempre penso o lado oposto das coisas. Tudo tem o lado oposto. Você vê ele, o imperador, isso tudo, o lado oposto, a religiosidade, a atenção para Jesus, Jerusalém, aquilo tudo. O oposto das coisas. Então, como nós vimos na semana passada, a respeito dos mosteiros, dos beneditinos, das ordens menores, essas realmente fizeram acontecer. Pois é. Na base, trabalhando na base, com o populacho, né, com aqueles mais humildes. Vamos nas histórias de todos, né? Santo Antônio de Pádua, tantos outros, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, são espíritos iluminados que vieram dentro para mexer nos alicerces dos poderosos da igreja da época, que só queriam o poder. Gente, o Papa tinha exército do Papa, um grande exército, que se rivalizava com o do rei, dos reinos, brigavam, conquistavam terras, matavam. E aí? Como é que fica isso? Então a gente tem que ver que esses, sempre, as pequenas coisas. Você falou há pouco, já a respeito do Evangelho no lar. Vamos puxar para cá. A importância do Evangelho no lar. A gente comentava antes de iniciarmos o estudo. É aquele pequeno fósforo na escuridão que vai levando a energia boa que chega no lar e através daquele momento de introspecção, o morador do lar, ou moradores, ou de um morador, se espalha essa energia. E hoje nós sabemos que nós somos energia, tudo é energia. A matéria é uma energia condensada, nós já estudamos na Gênese. E a física quântica veio agora e comprovou realmente. Nós já sabemos. Estudamos lá o fluido cósmico universal, que tudo é energia e condensa-se tudo. Então, quando nosso pensamento transforma-se em energia, nós estamos interferindo nas pessoas pelo bem, como nós interferimos pelo mal também, né? Quando desejamos o mal, fazemos coisas negativas com as pessoas. Então tudo isso aí é importante. Então essas ordens pequenas, muitas se corromperam, não interessa, mas no saldo sempre é positivo, sempre alguma coisa ficou. Aquele homem falou, sempre tira-se algo bom, né? Tudo que é perdido, né? Sempre tem tudo, coisas boas, mesmo coisas no boas meio de acontecem. coisas O lado ruins oculto acontecendo. das coisas. Sim, a gente tem que ver isso aí, porque senão não teria sentido nem a vida da gente, né? Então agora nós vamos falar um pouquinho, desculpa eu estou adiantando um pouquinho, porque a voz hoje está tocando a fogão Eu acho de uma lenha. coisa interessante que está aqui no livro, a Basílica de São Pedro, que Lê ele para nós aí. fazia. Então, nessa noite do Natal de 800, né, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. É interessante que nós estamos falando do século do século VIII, sabe? Já existia do que veio a ser a grande Porque catedral. o papado foi em 607, né? Em 800 já tinha o Papa. Basílicazinha. Verdade. É uma história bonita, inclusive, quem quiser fuçar a Catedral de São Pedro. É uma história bonita e vem dessa época pequenininha. Quantas coisas mexeram, quanto tempo. A gente já comentou sobre a Biblioteca do Vaticano, né? Pois é. Tem coisas lá que, 42 mil livros escondidos. se vier à tona, Então, eu estava até comentando com o Cláudio aquele dia, né? Que você colocou lá no grupo, que é coisas que a gente não consegue entender. Eu já acho que é o contrário, a gente entende muito bem, por isso que eles foram. Pois é, mas se não tivesse, se viesse revelar isto agora, modificaria todo o curso da história que nós conhecemos, que o mundo conhece, que nos foi
imputada. Mas precisava mais uma hora vem à tona. Mas será que não foi imputada por interesses? Claro, claro, ué. por isso que está Então, escondido assim, lá na a gente biblioteca tem do entendimento, Vaticano. sim, para entender o que está lá. Sim, por interesses da época. Só que Da época e de hoje os também. séculos mudaram, né? E se forem mexer naquilo ali, olha, vai mudar o curso da história. Até hoje, é trancafiado aquilo lá. Curso da hoje. história, hein? Alguns livros lá, algumas partes daquela biblioteca lá do Vaticano, é trancafiado até Olha, hoje. Ninguém tem acesso. Dizem as teorias de conspiração que tem lugar do Vaticano que nem o Papa tem acesso. Pois é. Tem uma estrutura que segura ali, não deixa. Ele só vai ver o que interessa para aquele grupo. Derruba a igreja, se soubessem. Nem o esses- Papa consegue entender. Olha, vocês verem. Tanta coisa escondida. Outro lado oculto. Tem oculto de coisas boas, mas tem oculto de coisas também que nem Irreveláveis no momento. Então, o que é o feudalismo? Começou no século VIII, né? Final de lá com Carlos Magno, e foi até o século XII, feudalismo, né? É como foi, a Emmanuel fala que foi um retrocesso da civilização. Então toda a unidade política desaparece nesses tempos, porque criaram seus feudos, né? Aquele nobre tomava conta e tinha o pessoal ali, ele tinha sua polícia, seu exército, seus vassalos, tudo ali, tinha o dinheiro e ele contribuía para o rei. Então ele protegia a si, ia proteger o rei, mas um senhor feudal brigava com o outro também. Então tinha que ter outros para acertar. Era aquela anarquia de poder que a gente viu sair. 400 anos de feudalismo, 400 anos. 400 anos. É muita coisa. 400 anos. Então o que é o resumo do feudalismo? Eu gostaria que todos que estivessem no livro leiam, porque hoje realmente estou com dificuldade de falar. Mas eu vou fazer um resumo aqui para a gente entender, que você vai entender bem, mesmo com a minha voz patodonáldica, vai conseguir. Então, desde a queda de Rômulo Augusto, instalou-se na Europa o sistema feudal, que marcou a maior parte da Idade Média. Os povos europeus, afetados pelos ataques dos bárbaros, né? Lembra das invasões? Buscaram refúgio com aqueles que mais podiam, lógico. Então os reis dedicavam algumas de suas terras para os nobres. Ele dava o título de conde, barão, duque, e criavam castelos ali, dava para a proteção do reino, né? Então dava, e esse pessoal chamava-se senhores feudais. Então aqueles tinham o castelo, que a gente tem muitos castelos, tal, ao redor do castelo, aldeia, tudo ali, faziam parte de um reino, né? Esses senhores tinham os camponeses que cuidavam das terras. Então eles plantavam, que eram seus servos. Então eles plantavam, contribuíam um pouco da comida que colhia, era para eles, para a subsistência, e o outro para o seu senhor. E o senhor protegia-os contra os bárbaros. Tinha seu exército, então era assim, mas era servos. E eles tinham lugar de morar, então podemos dizer que eles eram pertencentes ao conde, ao barão, ao duque, ao senhor feudal daquela região. Então foi um modelo social, econômico, que vigorou, né? Terminou no século XV, realmente, né? XIV, começo do século XV que terminou. E marcou profundamente a Idade Média. Então era baseado na terra, e por meio dela a atividade econômica e a estrutura social era baseada ali, naquele conjunto dos reinos que ali. Aí na Escócia, por exemplo, a Escócia ela se rebelou contra a Inglaterra, teve um rei que era ali, foi
perdeu, até tem uma história, conta, na Netflix tem um filme a respeito disso, é que o rei perdeu e a Escócia foi anexada à Inglaterra. Então, como é que funcionava nessa época o feudalismo? Como era dividida a sociedade? Então, era assim dividida entre o clero, os nobres e os servos. Os três. Clero, igreja, os nobres e os servos. A igreja sempre mamando, não tenha dúvida. E o poder estava, então, centralizado no senhor feudal. Então ele era ali dentro daquele feudo da sua província ali, ele era soberano, não era rei. Ele prestava, como que eu falo, obediência ao rei. A Itália, por exemplo, a França, era dividida em vários feudos, tudo ali para dividir e de proteção geral contra as invasões. Então, o que era? O clero cuidava do quê? Da espiritualidade, entre aspas, né? Entre aspas. Também da grana. O senhor feudal das terras, né? E os servos trabalhavam. Tinha a terra que eles dividiam a produção do seu senhor feudal, né? Então, agora a gente fala assim, né? Por que os servos sempre existiram? Nós sabemos por quê. O servo de hoje foi o nobre de ontem, que está reequilibrando as reencarnações passadas. Então a gente fala, que pena, coitadinho, sofrendo tanto, né? Lógico, devemos ter compaixão, ajudar, mas ninguém sofre ou nasce numa situação adversa por acaso. Não existe acaso. Existe justiça. Mas ao lado da justiça tem a misericórdia, que vai atenuar a justiça. E assim a gente vai levando, né? Então é isso aí. Eu queria ler o livro, não vai dar. Já eu estou falando em Libra aqui, eu não sei, então. Como eu não sei Libras, então vai ter jeito. Agora, fica à vontade para você encerrar, se você achar. Não, mas está faltando. Né? Não, mas agora as razões do feudalismo é pequenininho. O Cleiton, a literatura explica muito bem isso aí, a literatura da escola, né? Da escola, exatamente. Mesmo você falou aí, estou lembrando certinho a parte. Eu lembro também do senhor feudal, falava muito, né? É isso mesmo, falava muito. Tem uma coisa interessante dentro do feudalismo que eu coloquei aqui, é a volta do homem ao campo, é a volta do homem à natureza. Sim, porque quando Roma, bem lembrado, no auge de Roma, saiu tudo para a cidade. Mesmo. Chegou a ter 2 milhões de habitantes na época. E guerras, né? Tudo ali. Ninguém queria ficar no campo, né? É difícil, é verdade. Interessante isso. E é interessante também, eu fico vendo assim, antigamente e hoje, é sempre um ciclo, né? A história vai se repetindo. Sim. Né? Era no campo, foi para a cidade, estão querendo voltar para o campo. E vai acontecer de novo. Não, já está acontecendo, né? Aí houve aquele êxodo de uns anos atrás, todo mundo querendo ir para a cidade. Agora a tendência já é voltar para o campo de novo. O Então, de tempos em tempos, Sansara a história universal. vai repetindo, né? É a roda de Sansara, É a meu irmão. roda de Sansara universal. Muito legal. Que quando a gente renasce e sofreu na cidade, né, a gente renasce na cidade já com aquela vontade de fugir do sofrimento, né, voltar. Olha, o êxodo do Nordeste, Norte para o Sul, Exato, desse sabe? mesmo que eu estou falando. Foi porque a seca, a miséria, né? Então veio. Mas a tendência realmente é não precisar mais isso. E você acha que a alma humana evoluiu?
Olha, está evoluindo, sim. Por quê? Ela evolui cada vez que a pessoa vai se conscientizando que aquela situação adversa, ela compreende aquela situação e sabe que não é aquela encarnação a única dele, como diz a Igreja Católica, que já existiram outras. E a pessoa, a doutrina vai mostrando para a gente que tudo tem uma causa e vai gerar um efeito. Então, se a pessoa entender um pouquinho da situação dela, compreender, fala, poxa, aqui, se eu sou o efeito hoje, qual foi a causa que causou esse efeito meu hoje? Qual é a causa que eu estou nessa situação, por exemplo? Uma situação física, de feiura às vezes, de incapacidade física, de incapacidade mental, de alguma forma. Se foi só esta encarnação, que Deus é esse que colocou, que Criador é esse, que na hora que meu pai me fez, minha mãe criou a alma, me criou eu deformado, eu totalmente com problemas mentais, nascido. Então, é questão de lógica. Então, lógico, estamos em evolução. Se lá atrás nós fomos antropófagos, hoje a maioria já não está comendo carne mais. Porque a energia, todos nós temos energia, alimentamos de energia, somos de energia. Então, se você pega dentre os animais, tem uma escala, dentre os reinos tem uma escala evolutiva, tem. No reino mineral tem uma escala evolutiva, tem. Tem a rocha bruta, feia, como tem um mármore bonito, como tem os cristais, como tem as pedras preciosas, como tem o diamante. Sim, energia. Sim, e tudo é energia. Então, lá no reino, como diz, como é que chama o dorme no mineral? Leon Denis. Então, aprendemos a atração. A atração no reino mineral. No reino vegetal, as sensações começam, outro tipo de energia. No reino animal, os instintos começam a aflorar. E no reino nominal, a razão e os pensamentos chegam. Então nós já passamos por isso. Então as pessoas pensam assim, eu vou ficar vigiando essa pedrinha aqui para ver ela transformar em mato, transformar em bicho. Não é. O universo vai ser aqui, vai dissolver aqui, vai se agregar lá na frente em vegetação. E a vegetação tem uma escala evolutiva? Tem. Tem as plantas mais importantes. É a braquiária e chega a orquídea. Orquídea. Eu ia falar da orquídea. É a comunidade das abelhas, que coisa mais organizada. Os animais, entre a escala evolutiva dos animais, quais os mais próximos já chegaram? Os mamíferos. Os mamíferos já têm uma pré-inteligência para chegar no pano. Vê a interação de um cachorro e um gato, o cuidado da vaca com o bezerrinho, com tudo ali, o cavalo. Então todos os mamíferos, dentro de todos os mamíferos, já evoluíram. Então, lá um jacarezinho fala, você é vaca um dia. Ele vai torcer para ser vaca. Né? Não pode dizer, aquele bichinho mais feio lá, aquela ameba lá, falou, meu Deus, sou uma ameba lá dentro do cocô, agora eu vou sair um dia, eu vou ser um ratinho, de repente você indo. Então a evolução se dá em todos os reinos, até chegar no reino da razão. Aqueles elementais, né? Aqueles bichinhos feios, porque eu disse que são muito feios, né? São os bichinhos das florestas que estão... Mas é uma transição do animal para o hominal. Eles estão ali naquele tempo que é necessário onde eles precisam estar. Exatamente. Então tudo evolui. A história de elementais é a coisa mais interessante da gente ver. Não é? Eles Então, tomam conta mesmo, eles ficam nas florestas, nos jardins. Então são os animais chegando do reino hominal. O espírito deles. Então é
é como se fosse uma linha de montagem, que começa lá no mineral e vai indo, agregando, controle de qualidade. A pedrinha feia, você vai ser um cristalzinho na próxima. Oba! Você é um cristal. Vou chegar a diamante. Então, assim, vai seguindo. Por quê? As pessoas falam, mas por que tem tanta diferença no reino, né, mineral, então? Porque tudo evolui. Mas para a gente pensar nisso, é o que eu digo sempre, nós temos que afastar-nos da Terra, pensar em termos universais. E também cada um com as suas características, mas todos com uma função. Todos. Né? A tabela periódica aí, tudo serve para uma coisa. Ô, gente, vocês já imaginaram as células do nosso corpo? A célula que cresce o nosso cabelo não é a célula que vai crescer a nossa unha. E estão em harmonia. A célula mátrica, a mente, a energia nossa, controlando. Cada uma sabe a sua função. Você risca o dedo, corta. O alerta, aquelas que vão recompor, já sabem o que fazer. Então a célula do olho não serve para isso, ela só serve para o olho. E todos os bilhões de células trabalham em harmonia. Até quando nós desencarnamos, o trabalho dela no desencarne é perfeito. Uma vai se em harmonia, as primeiras fazem isso, se transformam, as outras vezes se transformam até chegar no pó, então se transformam. E começa tudo de novo. Então tudo é harmonia. Então por que nós, por isso que Jesus fala do egoísmo muito, que a chaga da humanidade é o egoísmo, e é verdade. Nós não podemos ser seres egóicos, nós temos que ser seres coletivos, que todos nós temos essa função. Vamos ser a célula da humanidade, os 8 bilhões, que nós sejamos a nossa célula, cada um de nós, desses 8 bilhões de habitantes aqui, que a gente possa ser a célula, que uma complemente a outra, que a minha célula, eu, complemente a sua célula, Eliane, célula Elisângela, Marina, e assim sucessivamente. Entendendo a fraternidade, o amor incondicional, que é o nosso objetivo. Amor incondicional é amar por amar, que ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais em evolução. Agradecendo aqui o que recebemos aqui, estendendo a mão para trás para aquele que está vindo, puxando para que ele não caia. Esse é o objetivo. Então você fala do Evangelho, da necessidade do Evangelho, de conhecimento, de estudo, é por isso. Porque o Evangelho no lar, voltando ao Evangelho no lar, nada mais é que o estudo de pequenas coisinhas, não tem pressa. O Evangelho nós estudamos aqui em 3 anos. Você lembra que nós começamos aqui, foi 3 ou quase 4 anos sobre o Evangelho, pouquinho, mas que dá discussões enormes no campo da moral, né? De melhor humana que a gente precisa. É isso que a gente precisa. O resto são todos componentes da vida. O trabalho, a roupa, o emprego, a família, são componentes, mas o importante somos nós. Porque nós somos os seres mais importantes para nós, sem egoísmo. Porque a nossa vida, a nossa evolução não depende de ninguém além de nós mesmos. Depende de mim, de você, de você, de você, de você. Então é isso que a gente tem que entender. E nós somos responsáveis. Então, feito isso, a gente vai vivendo. Desafio todo dia. É a mesma coisa de dor, depois dos 40. Se acordar sem dor, você desencarnou e não está sabendo. Olha direitinho, que às vezes olha seu corpo está deitado lá, você está em pé rodando. Eu tenho um exemplo que uma amiga sempre fala. Eu nunca pensei em levantar e olhar para a cama. Vai na cortina, se você fizer assim, a tua mão for, é bobeira. Você vai para o banheiro e volta e vê você deitado na cama. Nunca pensei em fazer isso, eu vou fazer. Vai na cortina. De olhar para ver se eu estou deitada lá. Eu tinha um amigo que sempre falava, aqui em Pouso Alegre, pessoal de fora, não sei se em alguma cidade tinha esse costume. Aqui quando morria pessoas, agora acabou isso. Fazia um folhetim na gráfica, a funerária fazia, espalhava para a cidade para saber quem morreu. O horário tal, o velório tal. E ele saía olhando tudo, né?
Por que você está olhando? Não, para ver se não é o meu. Às vezes eu desencarnei, não sei, ainda estou olhando. Então é um fato, né? Mas esse é o problema, gente. O problema e ao mesmo tempo a solução. O problema é que existem desafios nossos, que nós somos imperfeitos. É um problema e a solução é nós nos encontrarmos conosco mesmo, ou seja, aceitarmos as nossas imperfeições. Porque enquanto a gente não aceita que nós somos imperfeitos em alguma coisa, você não consegue combater. Então, você é fofoqueira, eu sou muito mais, mas é você que é. Enquanto eu não aceitar que eu sou, a hora que eu aceitar, eu não vou achar que você é mais. Porque eu falo, poxa vida, eu sou mais que ela, então eu tenho que me preocupar com isso. Eu sou mais egoísta, aquela pessoa é muito egoísta. Não. Será que eu? Como é que eu estou? Então essa autoavaliação é o que a doutrina nos ensina a dizer todos os dias. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, gente, as razões do feudalismo foi isso, né? A missão de Ricardo Magno veio, né, exatamente para trazer cultura, corrigir defeitos, e foi o melhor possível na época, dada a inteligência, os costumes da época, foi o melhor possível arranjar com aquilo que já está ali. Vamos melhorar o possível disso aí. É a mesma coisa, gente. Olha os exemplos doidos. Você faz uma sopa muito salgada que não tem jeito de arrumar, né? Então você põe uma batata crua lá dentro para tirar um pouco do sal. Então já não vai perder a sopa. É a mesma coisa. Então você não pode, aproveita-se aquilo ali que pode ser melhorado para não destruir tudo e começar de novo. Então a gente vai indo devagarzinho. E ele veio para isso. Então foi a renascença carolíngia que foi dado para nós, isso aí para a gente saber, o reinado dele. E no plano imperial ele cumpriu a sua missão. Raros foram aqueles que cumpriram a missão. E Carlos Magno realmente cumpriu aquilo que ele foi proposto para a sua chegada à Terra. Ele cumpriu dignamente. Lógico, não foi, com certeza, não foi um completista, mas basicamente ele conseguiu muitas coisas. Salvou alguma coisa. Muita coisa boa que levou. Muito bem. Agora, para descansar um pouco, alguém conta alguma coisa a respeito disso aí. Senão eu vou começar a falar em Libras mesmo. Fala de história aí, Marina já deu a Eliana, agora vamos ver. Geraldinho não falou nada ainda. Gente, pelo amor de Deus. Sobre o feudalismo, nos livros assim, que a gente vê de literatura, né? Então era cercado assim, então ali tinha tipo um castelo, né? Um castelo. Uma casa grande, né? E em volta os servos tinham as casas deles ali, então no meio era como se fosse um pátio. Um pátio, exatamente. Em volta, assim, sempre nos livros traziam esses desenhos, né? É muito interessante isso aí. E a igreja tinha um poder tão grande que eles é que eles designavam. Não, dá um título de duque para esse daqui. Não, esse aqui vai ser um conde. Essa doação de títulos era muito pela igreja. Como é que chamava aquele cardeal francês que mandava no rei? Richelieu. Era a eminência parda. Eu que mandava. Mandavam tudo. Porque tinham grandes terras, eles tinham muito dinheiro e muitas propriedades. Gente, mais uma vez pedindo desculpa pela voz, mas consegui. A duras penas. Eliane, faz oração hoje? Você faz? Não. Minha cabeça está. Vamos, gente. Um abração para todos. Mais uma vez, desculpas. Vamos encerrar com a oração que a Elisângela vai fazer por nós.
Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer por esse estudo que, mesmo diante da dificuldade do Clayton, nos ajudou muito, nos esclareceu e sempre traz coisas novas para a gente refletir. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, a água que vocês também têm na sua casa, que essa água, que a espiritualidade possa colocar nela todo o remédio necessário para a nossa cura espiritual, para a nossa cura física, e que ela nos fortaleça para continuar na nossa caminhada diária. Vamos pedir também que os nossos amigos possam fazer uma visita a todos os lares das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão com os nomes nos cadernos, e possa levar a esses lares a paz, o conforto, o ânimo e todas as coisinhas que nós precisamos. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Achei bonitinho.